O Brasil vivencia o mais longo período de democracia da história republicana. E por isso mesmo também a sociedade conhece as contradições que só um regime democrático pode nos proporcionar. Se olharmos sobre a nossa política, vamos encontrar algumas dessas contradições. Retroagindo um pouco na história, Jânio Quadros, quando se elegeu cujo símbolo era uma vassoura, que queria dizer que varreria toda a sujeira e a corrupção do Brasil. Mais recentemente, post-morte, descobriram uma conta milionária na Suíça, segundo consta, pertencente a ele, cujo neto briga até hoje na justiça para reaver este dinheiro. Collor de Mello se elegeu como caçador de marajás. E aí, a história todos nós conhecemos. O caso mais emblemático que vivenciamos agora é do senador Demóstenes Torres, que parecia o arauto da verdade, o símbolo da moralidade no Congresso Nacional, e nós também estamos assistindo ao que estamos. Se jogarmos os nossos olhos sobre o Poder Judiciário, não é diferente. Agora mesmo, há 2 semanas, o Poder Judiciário tomou 2 decisões, através do Superior Tribunal de Justiça, que estão gerando a maior polêmica não só no Congresso, mas em toda a sociedade. Pela ordem, a lei seca, que abrandou, diz lá o tribunal em sua decisão, que somente o exame de bafômetro ou o exame de sangue podem constatar efetivamente, quer dizer, se a pessoa ingeriu ou não álcool, mas nenhum cidadão é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A última, essa sim, mais polêmica, foi com relação à questão do estupro. Sabe-se que, principiologicamente, ter relações sexuais com menor de 14 anos é caracterizado estupro pelo Código Penal brasileiro. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça acaba de decidir que não necessariamente uma relação sexual com menor de 14 anos, quando consensual, caracteriza estupro. É para discutirmos os vários ângulos de todas essas contradições que somente um regime democrático nos proporciona, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E dentre a nossa vasta equipe, escolhemos os 3 mais indicados para discutirmos essas questões, porque os 3 têm formação jurídica também. São os professores Rui Martinho Rodrigues, que combina aí a sua formação jurídica com a formação em ciência política. O também professor Rômulo Leitão, que é exemplo do professor Rui Martinho Rodrigues, combina também as ciências jurídicas com as ciências políticas. E o professor Roberto Martins Rodrigues, que dispensa maiores apresentações, mercê, evidentemente, do seu largo espectro de conhecimentos e de atuação. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, professores Rômulo Leitão, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. E vamos com eles examinar, juntamente com você, assinante, os vários aspectos desse momento que estamos vivendo. Bom, eu vou começar com o caso mais emblemático nesse instante, que são as denúncias que recaem sobre o senador Demóstenes Torres. Nesse instante, segundo gravações obtidas com autorização da Justiça pela Polícia Federal, o mesmo punha seu mandato no Senado da República a serviço do bicheiro Carlinhos Cachoeira, ou seja, a serviço dos chamados jogos de azar e que são proibidos por lei no Brasil, são contravenção no Brasil. O senador já teve que se desfiliar do seu partido para se livrar de um processo de expulsão que caracterizaria com a perda de mandato.
Começa agora, na próxima semana, imaginamos, a responder um processo do Conselho de Ética, já que o Senado, na semana que passou, finalmente resolveu nomear o presidente da Comissão de Ética e vai, obviamente, responder, quer dizer, embora em foro privilegiado, mas na Justiça, pois, preservando o seu mandato de senador, ele só pode ser investigado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria, então, colocar este assunto para os senhores, começando pelo professor Rui Martins Rodrigues. Nessa perspectiva histórica, professor, nós estamos vivendo, nesse instante, quer dizer, no Brasil, uma onda, quer dizer, bem vertical, digamos assim, do denuncismo, do moralismo, enfim. E os arautos, digamos assim, da verdade, da moral e da ética, pelo menos na política, têm caído um a um, a gente tem observado. O que isso significa para a história republicana brasileira? Isso me faz lembrar um tempo em que a população corria atrás de ladrão. E se formava uma multidão correndo atrás do ladrão e o ladrão saía gritando, pega ladrão, para se confundir com os perseguidores. Né? E não é anedota, não. Não é anedota. Aconteceu não, aqui na Visconde Saboia, na casa de um rico. E o ladrão entrou, roubou a galinha e ele saiu gritando, pega o ladrão, e o ladrão também começou a gritar e acabou solto. Então, ele foi um dos articuladores da ficha limpa, né? Da famosa, da malfadada lei da ficha limpa, que eu sempre achei que era um embuste. Isso me faz lembrar também o famoso Dr. Guillon, da Revolução Francesa, que acabou na guilhotina. O homem que instituiu a guilhotina? Acabou sendo guilhotinado. A guilhotina tem o nome dele, né? Que era um grande Dr. avanço, Guillon. né? Porque não tinha dor. De certo modo, todas as lideranças mais radicais dos jacobinos terminaram guilhotinados, né? Robespierre, Danton, e ele era um desses jacobinos do Congresso na caça aos corruptos. Isso significa dizer que na história da humanidade, mais especificamente na história republicana, democrática brasileira, não há lugar para santarrões? Não, a política é um jogo pesado, principalmente no Brasil, porque é preciso a gente olhar para os aspectos institucionais. A corrupção na política brasileira não decorre de nenhuma maldição, de nenhum aspecto místico que pese sobre o povo brasileiro. Decorre das instituições. E um dos aspectos institucionais é que as eleições são muito caras. Não me surpreende que o senador Demóstenes Torres financiasse as suas campanhas por vias tortuosas, porque ele não poderia fazê-lo por outro caminho. Ele não tinha fortuna pessoal. Ele tinha sido um membro do Ministério Público. E se fosse um grande empresário, também certamente não ia jogar o dinheiro das empresas dele numa aventura política. Então ele tinha que se financiar, era por esse caminho mesmo. Né? O senador Pedro Simão também está anunciando que vai sair da política e sai atirando, dizendo que o Congresso não tem mais valores. Mas ele não explica como é que ele financiou. Foi muito tempo. Né? Ele não explica como é que ele financiou as campanhas dele durante mais de 50 anos de vida pública. Inclusive campanhas majoritárias muito caras, como a de senador, de governador de estado. Eu acho que essa onda de preocupação com ficha limpa é muito mais jogo de cena. Daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas eu quero colocar aqui o professor Roberto nessa discussão. Pegando especificamente esse caso do senador Demóstenes Torres, o professor Rui traz aqui para a discussão um aspecto que eu corroboro também do pensamento, que o próprio sistema, o modelo, quer dizer, político-eleitoral brasileiro é, digamos, o causador de todos esses males que nós vivenciamos e até queremos nos estarrecer com ele, esquecendo-nos exatamente do modelo, da origem. Né? Roberto, qual é a sua percepção? Esse modelo, ele retroalimenta essa cultura, vamos chamar malsã, em respeito à educação ao nosso assinante? Eu concordo plenamente, não podia deixar de ser, com o professor Rui Martins Rodrigues, quando ele coloca que talvez a principal causa seja o mecanismo eleitoral, a maneira como as eleições são processadas e as exigências que uma candidatura exige em matéria financeira. Mas eu vou até mais adiante, situando
aspectos do dia a dia da sociedade. Eu sempre disse e continuo dizendo que o político, aquele que exerce a atividade política, ele não vem do planeta Marte. Ele é um de nós. Ele é um componente vivo da sociedade que é vivíssima, no mau sentido da palavra, em muitos aspectos. Então, a sociedade macunaímica não poderia eleger um Santa Rosa. Exatamente. Nós vemos isso na sala de aula, quando o aluno cola, quando o aluno copia o trabalho dos Googles e não bota nem aspas. Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vê no recesso do lar, nas relações de emprego, quando os patrões domésticos não pagam devidamente. Ainda hoje tem patrão, e eu sei de casos concretos, que pagam nas férias da empregada ou do empregado apenas o correspondente a 15 dias do salário, não aquele percentual devido das férias. Eu conheço empresas aqui cujos donos são figurões da moralidade pública, da função social da empresa, e muda os horários dos funcionários toda semana. Sonega os impostos. Isso aí é o de menos. É o básico. É o básico. Então eu acho que essa sociedade... Então, essa corrupção nossa de cada dia... E não é só do Brasil, diga de passagem, essa que é a verdade. Nós temos uma mania de, como disse bem o Rui, de achar o Brasil super podre. Mas se você, Arnaldo, que é um homem super viajado, veio recentemente nos Estados Unidos, toda parte é a mesma coisa. Isso é do ser humano. A lei do Gerson é igual a essas propagandas das nossas lojas. Não tem mais desconto, é off. Embora não tem mais liquidação, é seio. Embora não seja motivo para que a gente eu não estou dizendo deixe de buscar um outro que padrão de ética. A razão moral é essa, não. Eu estou dizendo... Não, eu estou dizendo que eu tenho muito medo do moralismo. E da radicalização dessas coisas, de mandar todo mundo para o inferno antes de morrer, eu sou contra. Deixa eu colocar aqui o professor Rômulo Leitão nessa discussão também, porque, não obstante eu entender, e como alguém que estuda a ciência política, achar que o modelo, o processo político eleitoral brasileiro, ele é, digamos, a base, o pecado original está no modelo, aí para essa corrupção que a gente encontra, isso para justificar por que o senador Demóstenes Torres está ligado a um bicheiro para poder financiar a sua campanha, da mesma forma que outros estão ligados às empreiteiras, enfim, às grandes indústrias, para poder conseguir se manter na vida pública. Mas nós temos campanhas financiadas por setores privados, muito mais ricas do que as nossas, e eu cito a campanha dos Estados Unidos, nós estamos assistindo agora, somente as prévias. A gente tem visto os números que os candidatos estão gastando só para as prévias, para obterem aí 1.500 votos dos delegados. No Mitt Romney, por exemplo, para poder ser indicado pelo Partido Republicano. E se viu aí quantos bilhões de dólares, quer dizer, e nem por isso você encontra depois esses atos de corrupção tão corriqueiros como nós encontramos aqui no Brasil. Só para dizer que não necessariamente o financiamento em si, os altos gastos são, digamos, as causas principais disso, porque me parece que a latra isso tem uma questão cultural muito mais forte. Professor Rômulo. Bom, eu primeiro, sobre esse assunto do senador Demóstenes, eu acho que eu queria fazer uma homenagem ao analista político mais sério que a gente já teve, foi o Milor Fernandes, que fazia humor com muita seriedade, e humor é uma coisa muito séria, que ele disse que nada mais suspeito do que uma reputação ilibada. É uma frase do Bíblia do Caos dele, que é exatamente o que os senhores acabam de falar, nos deixou recentemente. desse falso moralismo que a gente vê na política brasileira. A política, já há muito tempo, Maquiavel já disse que existe uma ética própria, que é uma ética diferente da vida privada. Não é que não exista ética, mas é uma ética diferenciada, porque tem um mecanismo mais complexo. Você viu recentemente aquele caso das licitações, o empresário dando uma entrevista dizendo que era a ética da empresa moderna, a fraude na licitação. Então, o senador Demóstenes Torres, eu lamento realmente, não pela pessoa dele, porque realmente está se provando que ele tem uma relação promíscua com um dos financiadores da campanha dele.
Mas eu lamento porque a ausência de oposição, que vai ficar menos oposição ainda, num parlamento que a gente está vivendo hoje. Quase não tem, né? O DEM está se acabando, o PSDB ainda existe, mas não está colocando a cara. Está respirando com o aparelho já. Já está sob o aparelho. Você vê isso no âmbito municipal, você vê isso no âmbito estadual e você vê isso no âmbito federal. Você fala porque o senador Demóstenes, antes dos últimos acontecimentos, era uma voz respeitada, ouvida, muito contundente, né, na oposição. É um contraponto da reputação ilibada, né? A necessidade do contraponto, porque mesmo que você não concorde, tem que haver esse contraponto. Ou seja, como não há nada que esteja ruim, que não possa piorar, você está mostrando isso, que não vai ficar pior se olhar o outro lado. Vai assumir agora um suplente que a gente não sabe quem é, que provavelmente deve ter ajudado no financiamento da campanha dele, Demóstenes, que são os suplentes que a gente tem no Senado, que é outra figura que devia ser abolida da nossa República, essa do suplente senador, que fica lá. Um terço daqueles senadores são suplentes que não tiveram um voto sequer. Sobre isso, eu acho que nós estamos nos mexicanizando. Não vamos ter um partido único como o PRI, mas vamos ter um partido único disfarçado num monte de sigla sob uma coalizão. De certo modo, já quase... Do ponto de vista de números, ainda existe um contraponto, o PSDB ainda tem mais estados ainda do que a base aliada. Mas do ponto de vista... Mas na Câmara Federal... Na Câmara Federal o negócio está muito... A gente já tem uma visão do que está por vir. E quanto a esse último aspecto, Arnaldo, do financiamento, eu acho que é um grande componente, um componente que dificulta muito. Agora, o principal componente que eu vejo desse tipo de atitude é a impunidade. Realmente, você vai ver o que esse advogado do Demóstenes vai fazer para ficar com um foro privilegiado lá no Supremo. Até uma discussão se ex-autoridade deve ser julgado ou não pelo Supremo. Ele vai querer ficar no Supremo porque ninguém julga nada no Supremo. Uma feita que ele continuou como senador, isso... Não, eu já estou falando da cassação. Sim. Eu já estou falando... Você está partindo do pressuposto ele vai que será cassado. A comissão de ética vai instaurar o devido processo legal e ele não escapará. Não, eu penso que como ele é... A comissão de ética que conta com o Renan Calheiros na sua composição. Como ele é integrante do Ministério Público, talvez ele acabe no Tribunal de Justiça de Goiás. Mas recentemente saiu uma decisão aqui, em relação, inclusive, um ex-embargador cearense, dizendo que não existe foro privilegiado para ex-desembargador. Foro especial. Foro especial para ex-desembargador, que foi um caso recente agora que saiu. Ele é ex ou está apenas licenciado? Quem? O Demóstenes? Acredito que seja aposentado. Ele me parece novo ainda para ser aposentado, né? Ou conservado. E eu acho que não é essa vantagem toda o foro especial, porque instância única. Não cabe recurso. Não cabe recurso. Se for lá para o primeiro grau, mas também não julga. O crime prescreve enquanto os vários recursos tramitam. É aquela questão, só teve um julgamento no Supremo desde 88 para cá, que foi o deputado daqui, o Zé Gerardo. Então, é melhor uma instância única que não é julgado. Deixa fazer um intervalo. E ainda se acrescente a isso tudo a hipocrisia a respeito do jogo, né? É uma senhora hipocrisia, só isso. Eu vou ter que fazer um intervalo, que a produção já me avisa que o tempo se esgotou, só para lembrar você, assinante, quando se fala na necessidade de se mudar o modelo de financiamento de campanha e que deveria ser financiado através dos recursos públicos e que a imprensa geralmente tem uma opinião contrária a isso e faz nós acreditarmos que tirar dinheiro do contribuinte brasileiro para financiar a campanha é maluquice e irresponsabilidade, para você prestar atenção que não é bem assim. Não se está dizendo que o financiamento público vai resolver todos esses problemas. Mas uma vez que quem vai disputar a eleição dispõe de financiamento público para a campanha, não estará sujeito a suas vinculações promíscuas com estes setores. E uma vez não estando vinculado, sujeito a essas empresas que historicamente fazem esses financiamentos e que cobram essa fatura, você está aí, pelo menos teoricamente, livre de ter que fazer, de assumir tais práticas. É apenas em teoria, em tese. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos eu quero colocar na nossa pauta de discussão essas duas últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Um instante só e a gente volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você assinante ligou agora, nós estamos hoje com as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Rômulo Leitão e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco essa atuação, essa posição, essa postura do senador Demóstenes Torres, flagrado com todos esses escândalos que nós estamos assistindo pela imprensa. E eu quero colocar agora, eu tenho dois assuntos, todos ligados ao Poder Judiciário brasileiro, mas eu vou colocar um por um nesse bloco e o outro no último bloco. Nesse bloco eu vou colocar a cachaça. Tomando emprestado aqui a palavra do professor Rômulo Leitão. A cachaça quer dizer a lei seca. A lei seca. Bom, nem precisamos dizer que é preciso que tenhamos leis, quer dizer, mais rígidas e aplicáveis para se conter, para se diminuir, pelo menos, quer dizer, essa máquina de matar gente chamada trânsito no Brasil. Né? Porque você tem, de um lado, quer dizer, a falta de estrada, de boas vias, portanto, insegurança natural, com irresponsabilidade provocada pelo consumo exagerado de álcool. Ora, isso é uma bomba, todo mundo sabe. E a lei seca, que logo no início começou a produzir seus resultados, a gente via com as blitz, com tudo, ela hoje está completamente flexibilizada. E o último, digamos, a gota d'água foi a decisão, agora há pouco, do Superior Tribunal de Justiça, que declarou claramente que somente o bafômetro e o exame de sangue são os instrumentos legais aceitáveis para se determinar o teor de álcool por mililitro de sangue, né, em cada guiador, mas que o cidadão, uma vez flagrado, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo, não está obrigado a fazer tais exames para que não produza provas contra si próprio. Então, eu quero perguntar, podemos todos dirigir embriagados? Por favor, é só uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, longe disso. Professor Rômulo Leitão, não. Tiramos, portanto, completamente a eficácia que a lei poderia produzir? Eu preferia que a lei tivesse sido mantida incólume. Essa é a minha premissa. Desde o início, já se vislumbrava essa possibilidade de chegar às vias judiciais e haver um retrocesso nesse sentido. Porque começaram a questão da presunção, o princípio de você não poder produzir prova contra si. Então, tem vários aspectos que a lei poderia ter sido mais clara. E o principal aspecto é que ela quantificou a partir de quanto mililitros por litro de sangue na pessoa seria crime. Então, ela botou 0,6. Se não tivesse colocado, é um dos argumentos da decisão, se não tivesse colocado limites numéricos, que só podem ser aferidos pelo sangue e pelo bafômetro, essa polêmica não existiria. O ponto positivo que eu vejo dessa questão foi a capacidade do Poder Legislativo de se movimentar e, ato incontinente, a decisão já propôs, já existiam várias propostas, mas aglutinaram numa só e vai passar daqui para o final do mês. Quase não vai haver tempo de aplicação dessa decisão, que demora para publicar, quase não vai haver tempo para aplicar essa decisão, porque uma nova lei já vai entrar em vigor. Já vai entrar em vigor, que acredito com a pressa que quando eles querem, eles conseguem, com a rapidez, o Senado também vai votar rapidamente, isso vai virar lei. Abril, no mais tardar em maio, acredito que vire lei, que é o que significa o quê? Uma nova lei que preveja, que na verdade, que a proposta do ministro da Justiça é que o bafômetro e o teste de sangue vai ser meio de defesa. Ele vai tentar demonstrar que não está embriagado utilizando desses instrumentos. O que você vai caracterizar a embriaguez pode ser foto, pode ser testemunha, pode ser filmagem, tem vários outros meios de prova que você pode emitir. Então, o ponto positivo dessa decisão que eu achei, que é aquela velha questão que todo programa eu tenho que falar disso, me perdoe o assinante, mas a questão da intromissão, da judicialização nessas questões, o ponto positivo realmente é a capacidade... Foi provocar o Congresso para ele fazer agir, uma lei melhor. Para ele agir e aprimorar a lei, porque é uma questão de saúde pública isso. E não é só o motorista, não. Tem também a pessoa que anda embriagada na rua, que causa um acidente, às vezes não acontece nada com ele. É o ciclista embriagado que causa... Tem que expandir isso. No caso dessa nova lei, não fala só em bebida, mas fala também em medicamento.
Agora, recentemente, uma jovem aqui matou 3 pessoas, estava sob efeito de medicamento, dormiu e atropelou uma mulher grávida, um senhor e uma criança. Então, a lei, ela abre mais, ela fica mais ampla e mais rigorosa, inclusive dobrando o valor da pena. Eu acho que é por aí que tem que... Professor Rui, quando um cidadão, quer dizer, comete um assassinato contra outra, o testemunho de alguém é aceito pela justiça como prova para condenar aquele, quer dizer, suposto assassino. Tá? Por que, no caso da embriaguez, o testemunho do agente público que está ali na blitz, ou de um transeunte que visivelmente percebeu o cidadão subir da calçada, dirigindo em zigue-zague, não pode ser aceito como testemunho para caracterizar que ele estava dirigindo embriagado e, portanto, essa prova produziu os efeitos legais exigidos? Em princípio, não existe hierarquia de provas. Não se pode dizer que o teste do bafômetro ou o exame de alcoolemia, que é a quantidade de sangue, a proporção de álcool no sangue, tenha mais valor do que outros meios de prova. Sopesar a importância de uma prova especificamente no conjunto probante é algo que o juiz o faz segundo um procedimento chamado livre apreciação fundamentada. Ele aprecia livremente se a prova pericial ou outros meios de prova devem ser considerados como mais eficazes, né? Foi uma tecnia do Congresso ter estabelecido um limite que só pode ser aferido através de perícia, de prova pericial. Isso contraria a ideia da negação da hierarquia de provas. O Congresso como que estabeleceu uma hierarquia de provas, a alcoolemia e o bafômetro seriam uma prova superior aos demais meios de prova. Não, perícia. Isso talvez porque alguém se louvou no fato de que todo crime material, que é o crime que produz resultados materiais, deve ser objeto de exame pericial, do exame de corpo de delito, né? E, portanto, um dos exames de corpo de delito aí seria um exame de alcoolemia. Mas não é uma exigência absoluta. Inclusive, já tem gente condenada por homicídio sem se ver o cadáver. Existem meios indiretos de prova. Não se poderia exigir isso. Foi uma tecnia. Mas nesse caso específico... Eu acho que a decisão do STJ foi muito boa, eu recebo com agrado, porque ela forçou o legislativo. O judiciário não se substituiu ao legislativo, como o STF faz muitas vezes, legislando sem ter legitimidade para isso. Ele apenas limitou os equívocos da legislação, forçando o legislativo a aperfeiçoar a legislação. Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua percepção sobre... Porque nós estamos falando nós não estamos falando de uma lei qualquer, nós estamos falando de uma lei que poderá nos dar uma grande contribuição na contenção, repito, dessa fábrica de matar gente chamado direção, né? Porque você alia, como disse, primeiro a sensação de superpoderes que alguns, quando se vê no volante, se sentem. Com, repito, má sinalização, estradas ruins, uma coisa. Combinado com álcool, é uma coisa terrível. Qual é a tua leitura para essa decisão? Ninguém pode pôr em dúvida que a questão do álcool é muito importante na problemática do trânsito moderno. Porém, há outros fatores igualmente graves, relevantes, que a gente não se preocupa em estudar nem em colocar. Eu estou cansado de ver carros entrando numa certa velocidade na contramão, motoqueiros fazendo aquele zigue-zague conhecido do estilo deles, e às vezes provocando acidentes graves com morte, mas ninguém pede ou clama pela presença dos agentes do trânsito em locais. Mas esses casos são as exceções, embora sejam reais, são exceções. O álcool, não, assim, comparado com o álcool, com o que o álcool provoca, Roberto... Ou o álcool pode estar presente nessas condutas. Nessas condutas. Mas eu estou dizendo, eu estou chegando onde eu quero, eu estou dizendo aqui, se ficar só nessa questão do álcool,
Porque o álcool acontece em determinadas horas. Não é o dia todo. É muito raro uma pessoa passar o dia todo bebendo e sair dirigindo. Acontece em determinadas horas. Ainda ontem, assistindo um pedaço de um programa policial na televisão, a televisão mostra várias festas de jovens, os famosos embalos. Raves. Hein? Raves. Mas chamam embalos também. Na linguagem. Balada, não é embalo. Balada. Ô, Roberto, Mas chama embalo também. Roberto, embalo é do meu tempo e do teu. Não, isso aí pelo menos do subúrbio que eu frequento, muita gente ainda chama embalo. Embalo de sábado, Inclusive do o nosso tempo. locutor estava falando embalo. Maracanaú e o outro município aqui perto. E lá o álcool é tranquilo, depois ele sai dirigindo moto e tal. Então eu acho que tinha que ver também, tinha que colocar também uma disciplina a respeito do trânsito, da convivência no trânsito, nas escolas. Pelo menos nas escolas públicas. O processo educativo, é claro que ele, digamos, ele precede a toda e qualquer uma outra ação. Até porque a lei vem da necessidade de, uma vez, uma sociedade deseducada, como somos em termos de trânsito e em muitas outras coisas, mas aqui eu quero focar somente no trânsito a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a lei surgiu exatamente em decorrência, né, dessa falta de civilidade, mas para além da falta de educação é incivilidade a forma como nós nos conduzimos no trânsito hoje no Brasil inteiro, nas estradas e tudo. Eu vou fazer o nosso intervalo, que eu deixei de propósito para o último bloco, e que certamente é bem mais polêmico do que este, a questão da flexibilização na lei do estupro, no entendimento, decisão essa tomada também nas últimas 2 semanas e que tem gerado polêmica não só nos meios legais, mas na própria sociedade, que foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não necessariamente a relação sexual com menor ou menores de 14 anos significa estupro, caracteriza o estupro. Isso decorreu em função de uma ação de que um indivíduo teria teria estuprado, supostamente, 3 menores de 12 anos. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Participam do programa de hoje os professores Roberto Martins Rodrigues, Rômulo Leitão e Rui Martinho Rodrigues, e eu vou colocar agora nesse terceiro bloco mais um assunto, talvez o mais polêmico de todos, que foi essa decisão tomada, me parece, por 5 votos a 4, da turma especial na terceira turma. Da terceira turma. Terceira sessão. Do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não necessariamente a relação sexual com menor de 14 anos, obtida mediante consenso, portanto, caracteriza o estupro. Algo que provocou reações as mais diversas. Reações de articulistas da imprensa, reações da ministra Rosário, dos Direitos Humanos, que fez críticas pesadas à decisão do Superior Tribunal, dizendo, inclusive, que essa decisão é um estímulo à prostituição infantil, que o Brasil, nos últimos 10 anos, tem se ocupado para combater, será um estímulo a turismo sexual, a uma série, enfim, são essas as interpretações. Então. O fato é que, pela primeira vez na história, o professor Rômulo Leitão foi quem me chamou a atenção, o Poder Judiciário, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, vem a público dar uma nota de esclarecimento, como que dando satisfação à sociedade daquela decisão. Rapidamente diz aqui, esclarecimentos à sociedade. Em relação à decisão da terceira sessão
do Superior Tribunal de Justiça, objeto da notícia, presunção de violência contra menor de 14 anos em estupro é relativa, esclarecemos que a decisão não diz respeito à criminalização da prática de prostituição infantil, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ou no Código Penal após 2009. Diz mais, a decisão trata de forma estrita e específica da acusação de estupro ficto em vista unicamente da ausência de violência real no ato, ou seja, ato consensual, em que a menina permitiu. A exploração sexual de crianças e adolescentes não foi discutida, caso submetido ao STJ, nem mesmo contra o réu na condição de cliente. Também não se trata de tipo penal estupro de vulnerável, que não existia à época dos fatos, assim como por cerca de 70 anos antes da mudança legislativa de 2009. Bom, quero colocar aqui para os senhores. Professor Rui Martinho, isto é um incentivo à prostituição infantil? Não, eu creio que não. Essa decisão é errada ou é certa? A nota esclarecedora, se não foi julgado nenhuma acusação, não foi julgada nenhuma acusação de prostituição, de abuso, de prática de prostituição infantil, nem de estupro contra vulnerável, eu acho que não há uma manifestação de tolerância quanto a esses tipos penais. Só coloca, deste caso específico, diz respeito a um caso de considerado estupro, onde um único indivíduo manteve relações sexuais com 3 meninas de 12 anos. Mas é preciso ver se seja, havia acusação formal. Nós chamamos isso de bacanal. Veja bem, existe um... Antigamente, né? Não tem mais. Existe um limite. Hoje é festa jovem. Existe um limite ao poder do judiciário. É que o juiz não pode decidir sobre o que não foi pedido, para evitar que esse poder se torne poderoso demais, né? Então, se não foi pedido que o juiz se manifestasse sobre prostituição infantil ou estupro vulnerável, ou se a época do fato, porque muitas vezes quando um processo desse chega no STJ, sabe-se lá quantos anos isso vem rolando, né? Então, se a época do fato não existiu tipo penal de estupro contra vulnerável ou alguma outra coisa de que se pudesse acusar esse réu, não há nenhuma manifestação relativa a isso. E eu vejo com agrado o fato de que a presunção de culpa tenha sido vista como uma presunção relativa. Porque nós estamos multiplicando no cível as presunções de responsabilidade objetiva, que tornam o indivíduo responsável por alguma coisa sem que seja preciso que se prove essa responsabilidade. E no plano penal, estamos flexibilizando a presunção de inocência, como aconteceu com a ficha limpa, e estamos exacerbando as presunções de culpa. Porque essa presunção de culpa relativa no estupro presumido ou ficto era uma tradição no direito brasileiro. Até que a ministra Ellen Grace conseguiu mudar o entendimento do Supremo, que numa decisão, logo que a ministra Ellen Grace entrou no Supremo, passou a considerar uma presunção absoluta. Iuri et de iure. Eu acho muito forçado dizer que é uma presunção absoluta. O penalista Luiz Flávio Gomes tem uma sentença da época que ele era juiz, que ele transformou essa sentença num livro, um livrinho de 150 e poucas páginas, em que ele absolveu um réu de uma acusação de estupro ficto com uma menor exatamente de 12 anos. Porque ele conseguiu, a defesa conseguiu introduzir no processo um diário da menina. A menina tinha um diário. E no diário estavam registradas inúmeras aventuras dessa moça, inclusive essa do réu, em que ela registrava no diário como tinha planejado atrair o rapaz para um estábulo abandonado e tal. E ele achou que não era um caso de estupro. Professor Rômulo, o que caracteriza o estupro, como nós conhecemos, o sexo obtido mediante violência ou ameaça, né? Parecem esses os dois critérios. Como entender que alguém consegue ter relações sexuais com uma menor de 14 anos, no caso específico, desse caso de 12 anos, que não se utilize de algum outro meio para poder obter? Qual é a sua interpretação sobre isso? Olha, eu prefiro não fazer interpretação jurídica, até porque não milito na área penal, não estudo direito penal,
Mas eu vou falar aqui mais como convidado, como cidadão aqui. Eu acho uma miséria esse caso. Esse caso eu acho uma miséria. A gente está discutindo aqui e uma ministra do sexo feminino que julgou, que foi a relatora, vi com filigranas jurídicas nesse caso, de falar de liberação sexual e liberdade sexual, quando você tem 3 crianças de 12 anos que estavam fazendo sexo por necessidade. Não é porque queriam. Esse negócio do conteúdo da vontade, ela não está fazendo porque quer. Você não vai discutir com uma criança de 12 anos se ela tem vontade ou se ela não tem. Na minha opinião, ela está premida, ela está fazendo aquilo lá por uma necessidade. Você pode ver que a gente humilde, inclusive o depoimento da mãe diz que ela realmente faz esse encontro. Mas isso é um caos social. Então, eu nem entro nessa discussão jurídica desse acordo, até porque eu não consegui ver o acordo. Eu tentei procurar o acordo, mas só tem trechos. E essa questão... Eu também não consegui ver o acordo. Essa questão... O acordo, diga-se passagem, teve 4 votos contrários. Foi 5-4 a decisão. Acordos que poderia ter havido uma autocontenção da ministra relatora de dizer que isso é uma questão que tem sido decidida no Congresso. Se se presume ou não. A lei fala que presume. É presumida. Estupro, tradicionalmente, o estupro com menor de 14 anos... Se essa presunção é relativa ou absoluta? Se é relativa ou absoluta, mas eu acho que deva ser relativa. Eu acho que deve ser no caso absoluta, porque concreto. 12 anos a pessoa não tem capacidade de discernir absolutamente nada, por mais vivida que seja. Se você acha que você considera uma pessoa de 13 anos vivida, ela tem no máximo 3 anos de vivência. Né? Então, um réu que se utiliza, e não era uma criança, eram 3. Foram 3 crianças. Um réu que se utiliza disso aí, realmente eu acredito que... Tudo bem, se quer discutir se é relativa ou absoluta, vamos deixar, nesse caso não, vamos para outro. Até porque esse aí já faz mais tempo. Inclusive era um desses casos, é um exemplo que tinha antes de 2009, esse processo começou antes de 2009, que fala especificamente do vulnerável, a proteção do vulnerável. Eu acho que foi muito mal escolhida a relatoria e a decisão, eu acredito que... Bom, mas sem entrar no caso concreto, eu, em princípio, sou contrário às presunções absolutas. Entendendo por presunção absoluta aquilo que não admite prova em contrário. Eu acho muito perigoso a gente considerar que alguém deva ser condenado, ainda que essa pessoa possa ter provas em contrário. Eu entendo que as presunções devem ser relativas. Alguma outra presunção pode ser absoluta, mas eu creio que nesse caso não no caso concreto, mas no caso genérico da relação sexual com menores de 14 anos. Evidentemente que se for uma criança de 3 anos, a presunção deve ser absoluta. Mas 12 anos, em primeiro lugar, essa sua observação de que ela está ali premida pela miséria ou alguma coisa desse tipo, é preciso ponderar o fato de que o réu não é responsável pelos problemas sociais do país. Mas está se aproveitando dela. E também é preciso ver o quanto essa incapacidade presumida de consentir aos 12 anos. Porque o que é a imputabilidade? Aí estamos falando de uma imputabilidade moral de quem consente. A imputabilidade é a capacidade de discernir o significado e o alcance de uma conduta. E me parece que nos nossos dias, uma pessoa de 12, 13 anos, com experiência vivida e muitas vezes até fazendo disso o sustento da família, ou na banalização das condutas, fazendo disso também uma atividade lúdica, é difícil a gente dizer de maneira absoluta que uma pessoa com 12 anos não sabe o significado das práticas sexuais ou o alcance delas. Dois pontos. As meninas não estão sendo julgadas. Quem está sendo julgado é o réu. Não, mas a capacidade de consentir... Esse é o primeiro. As vítimas não estão sendo julgadas. Mas a capacidade de consentir delas está sendo considerada. Acredito que com 12 anos elas não tenham. Segundo lugar, ele tem um conteúdo ilícito. O réu tem um conteúdo ilícito. Ele sabe que sair com 3 crianças de 12 anos, ele está fazendo alguma coisa errada. Isso aí não tem a menor dúvida que ele... Mas não estamos julgando a moralidade mas de eu quem não tô faz julgando, uma bacanal. eu não estou julgando, Estamos julgando se houve um estupro. Eu não estou julgando do ponto de vista... Misturar as coisas. Mas eu não estou julgando do ponto de vista... Do ponto de vista moral, ele fez uma bacanal condenável e tudo mais. A questão é se houve estupro. A jurisprudência brasileira, há muito tempo, diz que há estupro presumido. A discussão nesse caso específico, relativizar. Né? Houve uma comoção, não que comoção deva mudar julgado, mas há uma indignação da sociedade no caso. A indignação é tão grande e o Superior Tribunal de Justiça sabe tanto da repercussão negativa que pela primeira vez vem dar uma nota pública, quer dizer, eu não conheço
Quer dizer, que o tribunal tenha descido do seu pedestal para vir se explicar. Isso aqui é uma explicação. A nota é longa. Já é o CNJ. A nota é longa, tem aqui 7 itens com 3, 4 parágrafos cada item, que revela uma preocupação que o Superior Tribunal teve com a decisão tomada. Professor Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua percepção? Eu vou ser brevíssimo. Não sou também da área penal, embora tenha iniciado minha carreira profissional aqui no Ceará, quando voltei do Rio, na área penal e trabalhista, 2 áreas que eu não quero saber. Nem como criminoso, nem como réu, nem como juiz, nem como nada. Reclamante. Nem como reclamante, tá? Não quero. Mas eu estou inteiramente de acordo com o professor Rui Martins Rodrigues. Ninguém pode, mesmo que estivesse em julgamento as menores, ninguém pode mais analisar genericamente toda menina de 12 anos ou todo menino de 12 anos. Mas no caso específico, quando a própria mãe acentuou que ela já fazia, embora algumas vezes, não sempre, mas fazia, e a gente sabe, eu cansei de ver num distrito de Senador Pompeu, o chamado VIT, cansei de ouvir histórias de fazendeiros, caminhoneiros, que ficavam com menores lá, estimuladas, as menores, pelas famílias que estavam necessitando daqueles 10 cruzeiros na época, ou 10 reais, não interessa. Então eu acho que você tem que... Ninguém está julgando a conduta moral propriamente, porque nem sempre o que é moral está na lei e vice-versa. Mas, do ponto de vista geral, sem descer a minúcias, ninguém pode mais analisar essas coisas de acordo com a nossa formação religiosa doméstica. Porque o que a gente vê nas ruas é outra coisa. Não precisa sair de Fortaleza, não. Basta ir ao Bucuripe Clube, à Beira-Mar, o que hoje vocês, nessa linguagem mais moderna, que eu pensei que era só embalo, mas é outra coisa. É balada. Balada e outros bichos. Hoje é completamente diferente, com a televisão que a gente tem, com a exibição que a gente vê, com a mídia que a gente tem. Eu, sinceramente, acho que foi bom o STJ dar a nota dele, Roberto, do ponto de vista vamos dizer, Bacanal não é tipo legal, né? Não é tipo penal. Não é tipo tem penal. Um tipo. Então, para um juiz condenar, é preciso que exista um tipo penal. Eu estou inteiramente de acordo Não, o tipo penal com as ponderações a lei está falando. Assim. Do professor, porque a questão do estupro, realmente há uma presunção, mas a presunção não é absoluta. Porque o estupro tem elementos que têm que estar presentes para que ele seja caracterizado. Deixa eu colocar um componente. É um atenuante A menor de 14 anos era absoluta, tradicionalmente foi absoluta. E nesse caso aí, é porque havia um dissenso entre uma quinta e a sexta. Era relativo. Entre a quinta e a sexta. Quem absolutizou isso foi a ministra Helen Grace. Sim, mas aqui no próprio STJ, a quinta sessão achava absoluta e a sexta achava relativa ou vice-versa. Essa ação é exatamente um embargo de divergência, porque havia essa divergência pretoriana. E essa divergência foi decidida para o lado de dizer que é relativa. Eu não posso deixar de colocar aqui, até corroborando com o pensamento do professor Rômulo Leitão, eu não posso deixar de colocar aqui um aspecto sociológico para que os senhores analisem, quer dizer, a par da questão especificamente da lei, da tipificação do crime, a que o professor Rui se ateve. Ora, se eu sei que, presumidamente, os patrões se aproveitam das empregadas, os fazendeiros das suas, enfim, moradoras, para citar o que o Roberto acabou de dizer. Eu não falei nas moradoras. Sim, se isso é uma prática... Falei nas moradoras do 20. Tá, se isso é uma prática corriqueira, quer dizer, que vem ainda do tempo da senzala, e que nós transportamos para o século XXI, ou nunca nos desvinculamos dela, apenas reproduzimos de uma outra forma, tanto mais grave torna-se a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que isso pode ser entendido como uma flexibilização e, portanto, permissiva para que outros se aproveitem para fazer isso. Isso é uma flexibilização eu acho que tem um componente... Flexibilização perigosa. A garantia do cidadão é proliferarem-se presunções de culpa. Porque significa que qualquer cidadão, sem que haja a menor prova contra o cidadão,
sem que haja prova do uso de violência, sem que haja Professor prova do uso Rui, de professor Rui, me ameaça, parece que se presuma que o cidadão... principiologicamente, a lei, quando aplicada para punir ou para proteger, me parece que ela tem um componente que precede a tudo isso, que é o sentido pedagógico, da correção, do exemplo, do modelo. Me parece que tem isso. Ora, essa aqui, me parece que a pedagogia está ao contrário, está às avessas. Uma decisão em que choca, em que violenta o menor, independente dele ser ou não vulnerável, dele ter ou não noção disso, me parece que aqui não há pedagogia nenhuma, a não ser as avessas. E a lei não tem esse princípio. Arnaldo, a decisão fala, inclusive, por se tratar de prostituta, então já tá bem claro aí na decisão dela, que ela fala, tanto que é um dos esclarecimentos do STJCV, é que ela não fala diretamente sobre essa questão. Essa questão, para mim, eu já dei meu ponto de vista, eu fui vencido, 2-1, a Câmara aqui. 2-2. Depois te dá uma nota. Professor Rui, essa decisão não está, portanto, eliminando o sentido pedagógico da aplicação da lei? Ela está dizendo que um cidadão não pode ser condenado por um crime tão infamante. Dizer que o indivíduo é um estuprador é uma pena que destrói moralmente esse indivíduo para o resto da vida. E nós não podemos destruir o indivíduo com base numa presunção. O nome mesmo já diz, estupro ficto. Ficto quer dizer, é uma ficção. Você estabelece uma ficção de que um estupro que foi consentido porque alguém não teria a capacidade de consentir, embora seja uma pessoa que já se profissionalizou nesse campo, então vamos admitir uma ficção de que houve uma violência simbólica, porque quem consentiu não tinha capacidade de consentir. Isso é muito perigoso, até porque hoje as meninas de 12 anos são muito precocemente formadas fisicamente, e certamente quem sai para esse tipo de programa não fica pedindo a carteira de identidade para ver, você já fez 14 anos? Você sabia se a menina tem 12 ou 14 anos? Também é crime. Mas não é estupro. Também é crime. Continua agora. A gente está discutindo continua crime. Tanto é que é proibido o acesso, quer dizer, a motéis sem a devida identificação. O motel também seria uma figura penal. Quem fecha motel, quem vai a motel fechar? É preciso lembrar que o direito penal não existe só para condenar, não, e nem o direito penal é a panaceia que vai resolver a miséria, que vai resolver o problema das famílias nem se está discutindo isso. Que vai resolver o problema das famílias que induzem as crianças a se prostituírem. Isso não vai ser resolvido pelo direito penal. E o direito penal tem uma dimensão garantista. Mas não ajudou nada também. O direito penal precisa garantir o cidadão de não ser condenado a qualquer hora. E em que esse entendimento ajuda? Já que você está justificando uma coisa com outra, eu lhe devolvo. Esse entendimento eu acho que é oportuno no sentido de restabelecer as garantias fundamentais do cidadão. Para a gente não estar sendo condenado por causa de presunção ficta. Isso eu acho importante. É um alerta Pode também. ser considerado cidadão como nós conhecemos, na acepção da palavra, com tudo que essa palavra incorpora de civilidade, de tudo. Alguém que sai com 3 crianças de 12 anos... De 12 anos que idade tinha esse réu? Digamos que um jovem de 19 anos, digamos que um jovem de 18 ou 19 anos, derramando hormônio por tudo que é poro, sai... Não era o caso aqui. Não sei. Mas numa sociedade permissiva como a nossa, nós não podemos dizer que é um vilão, um bandido que foge aos parâmetros da conduta social. Alguém que sai para ser cliente de prostituta e para fazer bacanal. Que fique bem claro aqui, professor Rui, que não se está querendo discutir que este cidadão, ou indivíduo, chame do que quiser, é o problema. É a simbologia que isso tem para um país de 194 milhões de pessoas com uma população ainda jovem. Eu acho que seria uma simbologia muito equivocada. A gente está condenando pessoas para sinalizar que o país, que o Estado brasileiro aponta na direção de condutas puritanas. Eu penso que não é bem isso, não. Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. A intenção era exatamente essa, era colocar o pensamento em discussão, o debate aqui para se fazer, para que o assinante possa, obviamente, só pesar aí a decisão e as opiniões, já que temos essa responsabilidade aqui. Agradecer imensamente ao professor Rômulo Leitão, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martins Rodrigues, em especial agradecendo a você, assinante, pela sua atenção. Muito obrigado e até o próximo Visão Política.